A paz do Senhor, irmãos. Eu sou Joilson Nascimento, professor de Escola Bíblica Dominical do Madureira. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 3. Vamos falar hoje sobre o Supremo Bom Pastor, a nossa escolinha dominical pela Betel. E nós vamos falar esse trimestre mais uma vez sobre Salmos, grande livro de Salmos. E nesse estudo, irmãos, nós vamos ter a ajuda poderosa teóloga do nosso querido pastor Adriel Gonçalves do Nascimento, vice-presidente da Assembleia de Deus, Ministério do Madureira, de Uberlândia, Minas Gerais. Ele é bacharel em teologia, advogado tributarista, pós-graduado em direito tributário e planejamento tributário pela IBET, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, e outras coisas a mais. Grande homem de Deus, inteligente, capacitado para poder falar da santa e gloriosa palavra do Senhor. E mais uma vez eu repito, todo esse título que esse grande homem carrega, ele é servo do Senhor e crente em Cristo Jesus, para a honra e glória de Deus Pai. Nós vamos usar hoje no textuário o Salmo de número 23, versículo 1, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Verdade prática. Cristo, nosso bom pastor, deu sua vida por nós, supre todas as nossas necessidades e está conosco em todo o tempo. Nós vamos ver aqui texto de referência, Salmo 23, que fala claramente sobre duas personagens nesse salmo, um pastor e uma ovelha. A bem da verdade, irmãos, o salmo de número 23, ele não é apenas um salmo, ele é um saltério de Davi. Davi, grande homem de Deus, como todos conhecem a vida, a passagem desse homem de Deus, desde a sua mocidade até a sua morte, sempre honrou a Deus aqui na terra, mesmo na época de pastor, até depois de ser rei. Ele sempre acreditou no Deus que ele servia e sempre colocou Deus acima dos seus problemas, acreditando que Deus era maioral na sua vida. Todos reconhecem a história, a fadiga de Davi, mesmo depois que ele ter pecado com Batseba, mesmo depois que o profeta Natan chegou até ele para corrigi-lo e ameaçar ele, que a espada de Deus ia estar sobre Israel. Ele reconhece os seus pecados, reconhece Deus como Deus da justiça, e ele faz uma oração, se não me engano, no Salmo 51, onde ele pede claramente para Deus que tirasse o reino dele, tirasse a vida dele, se fosse possível, mas não tirasse dele, quando ele estivesse vivo, a presença miraculosa do Espírito Santo, porque ele sabia que o homem sem o Espírito Santo, ele não é nada aqui na terra. Amém, irmãos? Nessa lição nós vamos falar sobre o pastor e sobre a ovelha. Nós vamos falar sobre esses dois seres que Davi usa para falar, e nós vamos falar aqui também sobre muitas coisas, como a providência do Senhor, presença na hora da angústia, refrigério para almas atribuladas. Vamos falar também sobre descanso nos momentos de perigo. Quem é que não tem perigo na vida, né, irmãos? Quem é que não passa pelo vale da sombra da morte? E nesse momento de vale da sombra da morte que nós estamos passando, a nossa nação e o mundo todo, nesse momento só tem uma coisa a fazer: é confiar no Deus e descansar nele, para que nossa alma possa viver em paz. Amém? A primeira lição, o tópico 1, diz assim: descanso nos momentos de perigo. Davi afirma que o seu pastor faz deitar em verdes pasto. Irmãos, a palavra deitar significa descansar no Senhor. A palavra deitar significa colocar os seus problemas na mão do Senhor e acreditar que Ele vai resolver esses problemas. Por que Davi está falando isso? Davi começa o Salmo de número 23 dizendo: o Senhor é o meu pastor. A palavra Senhor é atribuída a um ser maior do que Ele, a um ser que aos olhos humanos não podemos visualizar, a um ser que a Bíblia diz no livro de Gênesis que Ele criou tudo com o poder da sua palavra, fez existir coisas do nada e criou a raça humana para adorar e glorificar o seu santo nome. Davi está retribuindo que ele é uma ovelha
do seu pastor. Observe, irmãos, que Davi está se colocando no lugar de ovelha. Davi não está se colocando como rei. Davi está dizendo: eu sou uma ovelha e o meu Senhor, que eu não consigo ver com meus olhos humanos, Ele é o meu pastor. Ele não vai deixar faltar nada na minha vida e Ele vai me colocar em pastos verdejantes para me ter paz e sossego na minha vida. Observe que Davi não está falando aqui de algo que ele leu em livros. Davi, ele viveu isso aqui. Davi, quando escreve Salmo 23, ele já não era mais um pastor de ovelha. Davi já era rei de Israel, já tinha enfrentado lutas, vencido guerra, já tinha passado por humilhações. Davi já tinha tido muitas experiências com Deus para poder escrever Salmo de número 23. E quando Davi vai salmodiar ao Senhor, escrever esse saltério ao Senhor, ele lembra da infância dele, ele lembra que um tempo atrás ele era um pastor. Então ele coloca Deus, ele se coloca no lugar do Senhor e dizendo que o Senhor é meu pastor. Por que ele fala que o Senhor era o pastor dele? Porque ele foi um pastor. Davi sabia como é que um pastor trata as suas ovelhas. Davi já foi cuidador de ovelha. A quem não sabe, a título de curiosidade, Davi, ele não cuidava apenas das ovelhas curadas do seu pai. Davi cuidava de umas ovelhas que eram tratadas na época como ovelhas malhadas. Eram as ovelhas que eram separadas das demais. Eram ovelhas que tinham deficiência. Eram ovelhas que eram manchadas, que sua pele, sua lã não era uma lã branca, tinha manchas escuras na sua lã. Então Davi foi cumbido de cuidar dessas ovelhas. E Davi, ele não era um homem que fazia aquilo por obrigação. Davi fazia aquilo por amor. Davi havia nas ovelhas uma defesa assim tão fragilizada delas, que eles se colocavam no lugar da ovelha e cuidavam da ovelha com amor. Segundo a história que conta, que eles tinham que ter um cajado na mão, porque esse cajado, as ovelhas ela não tem uma visão ampla. Já nós vamos falar da ovelha. Ela não consegue levar o caminho reto. Ela pode se desviar do caminho e achar que está no meio do rebanho e permanecer no seu caminho. Trazendo isso para o lado espiritual, para o nosso tempo de hoje, é assim que funciona a nossa vida, meu irmão. Quando a gente está no caminho do Senhor, a gente vai se afastando da casa do Senhor aos poucos. Primeiro você para de ir no culto, depois vem a frieza espiritual. Quando menos você percebe, você já está nas garras do leão. Amém? Davi foi um grande pastor, cuidou das suas ovelhas. Ele mesmo declara a Saul, quando Saul convida ele para derrotar o gigante, ele mesmo fala para o rei dizendo: olha, eu cuidava das ovelhas do meu pai e um certo dia veio um leão e eu avancei para cima do leão e protegi as ovelhas do meu pai e o matei. Depois veio um urso, eu fui proteger as ovelhas do meu pai e o matei com minhas próprias mãos. Então Davi, ele deu a vida dele pelas ovelhas do pai dele, porque as ovelhas eram indefesas, precisava de um cuidado, precisava alguém levar ela para comer, para beber água em lugares tranquilos, e Davi tinha essa função de poder levar. Então ele sabia o que era a vida de um pastor. Aí ele vai referir isso para Deus, dizendo: o meu Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque ele acreditava que Deus, como pastor, ia levar ele até o local certo, dar para ele a vitória correta e entregar os inimigos na mão dele. E assim ele acreditava, porque ele já foi um pastor da sua época. Amém? E Davi, então, ele começa o salmo dizendo: descanso nos momentos de perigo. Davi sabia que o perigo que estava na terra tem situação que a gente não consegue resolver. Então Davi, ele coloca toda a sua fidelidade na mão do Senhor, acreditando que o Senhor, ele vai resolver toda a sua situação para ele. Davi também, ele diz no Salmo 23 que o pastor, ele é diferente do mercenário. O mercenário, quando vê o perigo, ele corre, ele abandona. E ele não, ele fala assim: o Senhor é meu pastor, ele não vai me abandonar nos momentos de dificuldade, ele vai me proteger, porque eu confio nele, ele vai fazer isso. No Salmo 23, no tópico 1, na lição 1, no tópico 2, Davi, ele passa para a gente também uma segurança, dizendo que o seu pastor é um refrigério para a alma dos atribulados. Quantos laços familiares, irmão, quando o laço da família, de amizades são quebrados,
quando o laço da confiança é quebrada por homens, por Deus, existe aí um problema grande nesse meio aí, que perturba toda a alma do ser humano. O problema financeiro, o problema conjugal, o problema espiritual. Vamos falar aqui da situação que o planeta está passando hoje. Hoje o planeta está passando por um problema terrível e catastrófico hoje com esse Covid-19. Quem é que não está vendo as reportagens? Quem é que não vê a abalação que está o planeta devido a essa situação que está? A alma da gente, ela fica atribulada. Deixa eu te falar aqui um pouco sobre a alma. Eu não sei se você sabia, me perdoe eu te falar mais um pouco aqui, que o ser humano, ele é chamado de tricotômico. O que é tricotômico? Ele é composto de 3 matérias: corpo, alma e espírito. Cada uma dessas tem sua função. Qual é a função do corpo? A função do corpo é notória, a gente vê aí, a gente precisa de água, de comida, envelhece, fica doente, e depois de um certo tempo, quando Deus resolver, ele recolhe o corpo e volta a ser pó, vira lama, dissolve. Aí depois tem a alma. Qual é a função da alma? A alma, ela é a sede dos sentimentos. Tudo aquilo que você passa para a sua alma, ela recebe e expressa no nosso rosto. Quando você vê uma pessoa muito alegre, a alma dela está alegre porque recebeu uma informação boa, ou mesmo na tribulação, ele está passando uma informação boa. Mesmo um crente que está passando pelo vale da sombra da morte, ele confia no Senhor, o rosto passa informação de alegria, porque ele está alegre com o Senhor, não pela situação que está, mas pelo Deus que ele serve, ele põe a confiança no Senhor. Depois tem o espírito. Qual é a função do espírito? A função do espírito é buscar a Deus 24 horas, ele clama por Deus 24 horas, ele não quer saber de outra coisa, ele quer que você dê Deus para o seu espírito. Quando o ser humano ele é batizado com o Espírito Santo, aí é que a gente entra nessa teologia, porque o Espírito Santo fala com o espírito do homem, é um particular do Espírito de Deus com o espírito do homem. Por isso que quando você fala em língua, você nunca vai entender nada, porque é coisa espiritual, não está no nosso nível de entender. Então Davi está falando aqui no Salmo 23, bem aqui na lição 1, no tópico 2, que o Senhor Deus é tratado como meu pastor. Por que ele é meu pastor? Porque ele refrigera a minha alma. Refrigera a alma no momento de tribulação. Toda vez que você estiver tribulado, confia no seu pastor, como Davi fez, e ele vai resolver seu problema, e o nome dele será exaltado e glorificado para todos sempre. Amém? Na lição 1, no tópico 3, nós encontramos aqui também Davi dizendo que presença nas horas mais difíceis. Quem é que nunca passou dificuldade na terra, irmão? Quem é que nunca enfrentou o vale da sombra da morte? Bem, na verdade, todos conhecem essa situação. Davi está dizendo que nos momentos mais difíceis da sua vida, da vida humana, no vale da sombra da morte, o Senhor Deus, quando uma pessoa confia no Senhor, ele aparece nesse momento. Davi está dizendo: olha, no vale da sombra da morte, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. O que é que Davi está dizendo com isso? Davi está dando um recado para todos aqueles que servem o Senhor dessa maneira: quando você estiver caminhando no vale da sombra da morte, não fique triste, você não está sozinho. Qual é a diferença, meu irmão, do ímpio e do crente? O ímpio, quando ele está no vale da sombra da morte, ele passa sozinho, ele busca ajuda na cachaça, na droga, porque aquilo alivia um pouco a situação dele. Mas depois que o efeito da droga e da cachaça passa, volta tudo de novo, a cabeça dele, a perturbação começa a atacar de novo. Mas o crente não, o crente ele tem que confiar no Senhor Deus e colocar toda a sua confiança na mão dele e acreditar no seu sumo pastor, porque Deus ele está aí para resolver os nossos problemas. E Davi sabia o que estava falando. Davi passou pelo vale da sombra da morte várias vezes, irmão. Se você ler lá o livro do profeta aqui, no 1 Samuel 19, Davi foi quase morto por Saul por várias vezes, foi perseguido por Saul com sua inveja, com seus demônios, depois de ter sido rejeitado lá em 1 Samuel 13, que ele foi rejeitado por Deus. Deus coloca Davi no seu lugar, e Saul ainda vive por muitos anos, e nesses anos que Saul viveu, ele tentou várias vezes tirar a vida de Davi.
entendeu? Porque ele não aceitava ser substituído. Enquanto as pessoas hoje não aceitam ser substituídas na igreja, acha que é maioral, acha que é dono da igreja, tem pessoas até que fora no mundo que acham que porque tem um carro bom, uma casa boa, tem um bom salário, pensa que é grande coisa e não entende que o ser humano ele pode ter casa, carro, fazenda, iates, gado, avião, mas se ele não tiver Deus, ele não é nada. A gente não somos nada sem o nosso Deus. É isso que Davi está dizendo para nós. Quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte, não passe sozinho, meu irmão. Peça para Deus preparar um amigo para você, invoque o Espírito Santo, mas não passe sozinho, não deixe o diabo trabalhar na sua cabeça, nem fazer nenhum sobre o teu coração, não, porque o teu corpo pertence ao Espírito Santo e ele vai trazer a solução para o teu problema. Eu prego isso, acredito nisso, amém? Nós vamos encontrar aqui na lição 2 as necessidades da ovelha. Observe que Davi está se colocando no lugar de uma ovelha no Salmo de número 23. Irmãos, uma ovelha é um bicho interessante. A ovelha é um animal, como diz a lição, que ela é indefesa. A ovelha, na época que Davi cuidava de ovelha, a ovelha tinha várias funções para quem era fazendeiro de ovelha. A ovelha era um animal que dava lucro na carne e dava lucro na lã. Quem tinha muita ovelha ganhava dinheiro com ovelha, porque a ovelha era tirada lã e essa lã era fabricada de tecidos, roupas e coisas a mais. E a carne dela era vendida também, as pessoas vendiam a carne da ovelha para trocar com outros materiais ou também para poder se manter. A ovelha também, ela perfeita, era usada como sacrifício na época. Lembra do Velho Testamento, do Gênesis até Malaquias, era ritual do sumo sacerdote imolar um cordeiro, imolar uma ovelha para poder que o cheiro dela subisse até Deus e Deus perdoasse o pecado da nação eleita, a raça escolhida. Até Jesus Cristo morrer, a ovelha fez parte disso aí tudo, na humanidade. A ovelha, se você prestar atenção, ela não tem chifre, ela não é um animal de guerra, ela não é um animal assim para brigar, ela é um animal indefesa. Ela é tão indefesa que até a saúde dela é frágil, ela não tem assim suporte de aguentar uma doença pesada, ela depende de cuidado 100% do seu pastor. Ela é um animal muito dócil, muito amigo e muito obediente. Oxalá que Deus levante ovelhas nessa geração, que venha respeitar o supremo pastor, que venha respeitar os nossos pastores carnais aqui na terra, que Deus colocou que é titulado como anjos da igreja, e que Deus venha cuidar dessas ovelhas. Eu vi uma história de um grande cantor aqui do nosso Brasil, que ele diz assim que teve uma época, quando ele se converteu, ele era mundano, usava droga, passou por várias tribulações na sua vida, e ele foi para a igreja, e nesse tempo que ele ficou na igreja, ele não conseguia se libertar do cigarro, e aquilo incomodou ele, e ele então resolveu dar um tempo de ir para a igreja, diz ele que queria parar de fumar para voltar a frequentar a igreja. Ele chega no pastor dele, fala para o pastor que não queria ficar mais na igreja, porque ele estava fumando e tinha medo das pessoas apontar até o pastor. O pastor dele chega para ele e fala para ele: olha, fulano, irmão, fique na igreja fumando do mesmo jeito, vamos orar, vamos jejuar e Deus vai te libertar. E o irmão chega para o pastor e fala: pastor, eu tenho medo das pessoas te apontarem, me apontar. E o pastor olha para o irmão e diz assim: irmão, o bom pastor dá a vida pela ovelha, eu dou minha vida pelas minhas ovelhas. Fique na igreja, vamos lutar junto. Quando eu olho para essa história e olho para o meu Senhor Jesus Cristo, que nós vamos falar dele já já, é muito parecida, porque a ovelha ela é indefesa. Trazendo isso para o nosso lado, nós somos seres humanos, nós não temos capacidade, nós não temos assim garra para enfrentar o pecado. Todos aqueles que enfrentam o pecado com suas próprias forças, com suas próprias mãos, com seus próprios pés, ele vai cair na falência, ele não aguenta. Precisamos imediatamente de um socorro espiritual. Todo mundo precisa de um socorro espiritual, somos ovelha. E quem é que vai dar esse suporte para a gente? O nosso supremo pastor, o nosso Deus que fez os céus e a terra, junto com sua comitiva celestiana, que se chama Jesus Cristo
Cristo de Nazaré, o Espírito Santo e sua comitiva angelical para nos ajudar aqui na terra. Nós não estamos sozinhos, irmão. Nós temos anjo. A Bíblia diz que cada lado de um crente há um anjo acampando do nosso lado. E nós temos também o nosso amigo Espírito Santo. Qual é a função dele? É me convencer e convencer você do pecado e do juízo. É por isso que estamos vivos, pela misericórdia de Deus, para que o nome dele seja exaltado e glorificado. A ovelha, ela é muito indefesa. Como eu disse, a visão dela não é uma visão plana, ela se desvia muito fácil e ela pode muito bem cair nas garras. Se a ovelha cair nas garras de uma caça, ela não consegue sair mais, porque ela não tem defesa própria. Isso é muito parecido com a vida do cristão. O cristão, quando ele cai no pecado, ele não tem força para sair de lá. Se o sumo pastor não entrar e para tirar ele dessa situação, ele vai ficar por lá, porque ele não tem força para sair das garras do leão. Deixa eu te dizer algo, irmão. Quando uma ovelha, irmão, está passando pelo vale da sombra da morte, quando um ser humano está passando pelo vale da sombra da morte, ele está entregue nas drogas, na cachaça, na prostituição, é raro um ser desse orar ao Senhor pedindo para Deus um carro, pedindo para Deus uma casa. Um ser humano ou uma ovelha que estiver numa situação dessa, que ele estiver passando pelo vale da sombra da morte, ele só vai ter uma oração no seu coração: Senhor, me tira dessa. Senhor, me salva. Senhor, envia alguém para me ajudar a caminhar, porque está difícil, eu não tenho força, porque o leão já pegou ele. O leão que se chama Satanás. A Bíblia diz isso, que o leão e Satanás está ao nosso derredor como um leão, bramindo como um leão, procurando quem o tragar. E se ele pegar, ele vai tragar. Davi disse que o leão partiu para cima da ovelha e ele foi para cima defender a ovelha do pai dele, porque a ovelha não tem defesa. A ovelha, a única coisa que ela pode fazer para se defender é correr e se esconder. Mas se sua presa for mais rápida, vai pegar. E se pegar, a intenção do caçador é matar a sua presa. A ovelha era dessa forma. Necessidades de provisão. As ovelhas necessitam de alimento. As ovelhas, por isso que Davi diz assim, que o supremo pastor faz ele caminhar sobre pasto verdejante. Qual é a função de um pastor? A função de um pastor é pegar suas ovelhas, procurar um local bom de pasto, para colocar elas ali, para elas poderem se alimentar. Se não tiver água por perto, a função do pastor é pegar a água e levar até as ovelhas. Se não pegar as ovelhas, levar até um riacho para elas se alimentar com água, porque a ovelha, ela necessita de água e de comida, então ela necessita de cuidados também. E a gente, somos cristãos, nós precisamos de cuidado do nosso Pai. Que cuidado que é esse? Nos proteger de pecado, nos proteger da ira que Satanás tem sobre a raça humana. Satanás não tem raiva da raça humana porque somos apenas seres humanos, não, meus irmãos. Se você lá ler no livro de Ezequiel, acho que é 27, 13, você vai ver que nós ocupamos o lugar de Satanás, como eu já disse na primeira lição, porque nós ocupamos o seu lugar como adorador do Deus que fez os céus e a terra. Quando nós ocupamos esse lugar, nós declaramos para Satanás que somos inimigos dele. Nós não aceitamos mais o reino dele sobre a nossa vida. Nós não aceitamos mais o domínio do inimigo sobre a nossa vida, sobre nossos filhos, sobre a nossa vida financeira. E quando a gente declara isso, nós estamos declarando guerra a ele. Então, quando nós declaramos guerra, nós temos que se esconder debaixo das mãos potentes de Deus, para que Deus venha nos proteger com seu amor infinito, que sua manta da misericórdia nos cubra e que seu sangue carmesim nos proteja de tudo aquilo que vem nos assolar. E mesmo assim Deus permite que muitas das vezes, que eu e você, como eu já disse, passamos pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor nos cuida, porque Ele cuida da gente, Ele nos leva alimento até nossa casa. Mesmo essa situação que o mundo está passando, lembra de Israel lá no Egito? A Bíblia relata que quando Deus mandava uma praga sobre o Egito, o Israel todo era protegido, porque o povo confiou no Senhor naquele momento. O povo colocou toda a sua casa, seus problemas, sua família na mão do Senhor, e o Senhor então protegeu. A última praga, como todos conhecem, foi a morte dos primogênitos. Mas para isso, o que foi que aconteceu? Tiveram que imolar um cordeiro e passar o sangue do cordeiro nos umbrais da sua porta. Hoje nós não precisamos mais do sangue do cordeiro de quatro patas, porque Jesus Cristo já morreu por nós. Então
todo aquele que é lavado pelo sangue de Jesus Cristo e hoje tem uma vida nova, hoje que tem um novo cântico nos seus lábios, hoje nós somos protegidos, mesmo que Ele não proteja, que Ele permita a gente passar pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco, Ele é o nosso sumo pastor, Ele provê as nossas necessidades e Ele provê um pasto verdejante para nós. Eu não sei como é que está seu celeiro, eu não sei como é que está a sua vida espiritual, eu não sei como é que está o teu casamento, mas o sumo pastor, Ele quer cuidar da tua vida, Ele quer cuidar do teu casamento, mas para isso você vai ter que confiar nele. Deita-te, descansa nele e deixa Ele trabalhar na sua vida, porque é assim que Deus aparece. Se tem uma coisa, irmão, que Deus sabe fazer muito bem no seu poder, é milagre. E milagre na vida do crente atrai multidões para o nosso lado. Quer atrair o povo? Deixa Deus operar na sua vida, deixa o sumo pastor dirigir a sua vida de uma forma poderosa, para que o nome dele venha a ser exaltado e glorificado. Amém, irmãos? Vamos na lição 3 aqui, aprender algo aqui sobre o supremo bom pastor, que é Cristo. Toda essa história do bom pastor no Velho Testamento apontava para Jesus Cristo lá na frente. A morte do Cordeiro, o sofrimento, os salmos messiânicos que a gente acabou de falar agora na outra lição, tudo aponta para o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vivia na terra há 30 anos, dos 30 anos até os 33,5, Ele fez coisas tremendas na terra, Ele operou milagres, Ele fez coisas, deu visões ao cego, ressuscitou mortos, deu esperança aos cativeiros, enfrentou guerras, enfrentou problemas terríveis, rejeição, Ele enfrentou nações, e até hoje, infelizmente, o nome de Jesus é rejeitado em várias nações, porque o reino dele é diferente dos demais. Mas a Bíblia diz que depois de ele passar por tudo isso, ele teve que morrer, ele teve que se dar para nos proteger, porque somos ovelha do bom pastor. Então, se nós somos ovelha, nós precisamos ser cuidados. E Deus investiu muito no Velho Testamento em homens para poder nos ajudar, e nenhum deles tiveram sucesso. Até que Deus teve uma ideia brilhante de enviar o seu Filho amado para salvar todos aqueles que nele crê e que nunca mais ia perecer. E aqueles que não crê, a Bíblia diz que já são condenados. Então, meu irmão, se você não confia em Deus, se você não acredita em Deus, você já é um condenado. Volte a acreditar em Deus, confia nele, porque Ele é o nosso supremo pastor e Ele quer nos cuidar de nós, amém? No Evangelho de João, Jesus faz 7 autodesignações: eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas e o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira. O Novo Testamento, percebemos que Jesus é o bom pastor, está lá em João 10, 11, o grande pastor, Hebreus 13, 20, e o sumo sacerdote, o sumo pastor, perdão, é 1 Pedro 5, 10, dá vida pelas ovelhas. Jesus Cristo, Ele deu a vida de bom grato por nós. Jesus Cristo, Ele não subiu na cruz do Calvário para se exibir, Ele não tomou chicotada para poder conquistar o reino, não. Ele deu por amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos aqueles que nele creem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, a intenção de Deus é dar vida eterna para nós. Talvez você não acredita, mas existe uma vida após essa. Há algumas pessoas que não acreditam mais em inferno, mas existe inferno, existe diabo, existe Deus, existe céu, existe Jesus e existe Espírito Santo. Não está aqui por um mero acaso, não, irmão. Existe uma vida após essa. Para onde a gente vai, isso depende de que forma que a gente vai sair desse planeta. Mas Jesus Cristo, Ele demonstrou ser um bom pastor, morreu na cruz por nós. Quando Herodes estava na terra perturbando Jesus Cristo, ouviu os magos que havia nascido um rei, e aquilo perturba ele, a ponto de ele querer matar o menino. Jesus já começou a sofrer perseguição desde o começo, mas ele triunfou sobre tudo, venceu as batalhas, venceu a morte, pegou para si a chave da morte e do inferno, e em cima disso implantou seu reino eterno sobre a terra, sobre todas as nações, e como a Bíblia diz, que todas as nações se dobrarão diante dele, porque ele é o sumo pastor, e o sumo pastor dá vida pelas ovelha. O homem, existe por aí que todo homem tem um preço, que o homem é comprado. Eu quero quebrar essa maldição em nome de Jesus e dizer para você que o nosso preço já foi pago na cruz do Calvário. Existe um bom pastor no céu chamado Jesus Cristo. Ele deu a vida
pelas ovelhas que somos nós, e nós como ovelha, como diz Davi, nós temos que, em defesa como nós somos perante Satanás, nós somos dependentes 100% de Deus para vivermos aqui na terra. Não queira botar o seu eu, o seu dinheiro, sua casa boa, a sua vida na frente, porque Deus, Ele é o supremo pastor. Deus, Ele quer suprir com as nossas necessidades. Talvez você tenha a sua vida aí abundante, mas você não tem paz. Talvez você não tem paz, mas você tem tudo. Talvez aí você tem tudo e tem paz, e você está aí. Distribua isso para o povo. Passe que Deus é o supremo pastor nos seus vales. Ensine para o povo que quando ele estiver no vale da sombra da morte, Deus é o pastor que ele vai fazer passar pelo vale da sombra da morte, dando glória a Deus. Não é fácil dar glória a Deus no vale, mas Deus requer isso da gente, porque se nós dar glória a Deus no vale, Deus aparece na nossa vida, e se Deus aparecer na nossa vida, o nome dele será exaltado e glorificado para a honra e glória de Deus Pai. Espero que essa pequena lição que eu te passei de 30 minutos possa te ensinar algo, possa edificar um pouco a sua vida. Eu espero que logo, logo, em nome de Jesus Cristo, estaremos de volta na nossa sala de aula, para nós podermos falar ali muito mais sobre a lição. Não quero prolongar o vídeo de 1 hora para não enfardar os irmãos, mas fiz apenas um resumo da lição 3, que fala sobre o supremo pastor, entendeu? Para que a gente possamos aprender que, assim como Davi escreveu o Salmo de 23, dizendo, se colocando no lugar de uma ovelha e colocando Deus no lugar do seu pastor, hoje, no século 21, nós somos a ovelha do pastor Jesus Cristo de Nazaré. Que honra, irmão, que honra nós servir a Jesus Cristo. Que alegria para o nosso coração poder dizer que nós somos servos de Jesus Cristo, que nós venhamos a pisar nos passos do Mestre, que nós venhamos a ser crente de verdade, que o inimigo de forma alguma venha encontrar no nosso coração uma brecha para poder confundir a nossa fé, que Deus não venha nos proteger das garras do leão, que o leão não venha ter poder de oprimir a tua casa, teus filhos, e todas as vezes que ele tentar oprimir a tua casa e os teus, repreenda e coloque tua fé no sumo pastor, e ele vai fazer coisas grandes por ti. A paz do Senhor, fica com Deus, e até a próxima lição, em nome de Jesus Cristo.